Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim: Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido. O que ele diz? O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Irmãos, é muito legal, é muito bacana os planos humanos, né? O som aí atrás está bom, gente? Vocês que estão aí atrás, está legal aí? Tá bom. Os planos dos homens, é muito bom, é muito bacana. Eu amo acompanhar assim um pouco de tecnologia, de ciência. Tecnologia, ela está tão avançada que já está quase batendo na linha do espiritual, né? Tecnologia realmente é algo assim que às vezes assusta a gente. Vem aí a tecnologia 5G, que vai fazer coisas aí espetaculares. Eu gosto de ver grandes obras, construções. Eu, quando saio do país, eu vejo a engenharia, a arquitetura dos outros países e consigo ver a sabedoria que Deus deu para o homem e vejo as maravilhas que o homem faz. Os planos da humanidade são legais, são bons. Porém, existe um outro plano em curso. Existe um outro plano invisível aos olhos do homem. Um outro plano que a Bíblia diz que ele já existe antes de nós recebermos um nome, antes de nós chegarmos nessa terra. É o que nós lemos aí agora. Alguém que vai chegar e vai dizer: olha, o tempo está cumprido. Um plano que é muito mais importante do que todo o acontecimento que ocorreu e que ocorrerá na humanidade. É importante a gente entender isso, porque isso é de uma forma ou de outra cobrar de nós. Deus não vai cobrar conhecimento do espiritual, de promessas, de gente ignorante à palavra de Deus, de gente que pode até se dizer de Deus, mas que não lê a Bíblia, que não se achega a Ele, que não abre o coração, que não quer entender o que Deus quer fazer. Então, ao povo de Deus é cobrado isso, é dado essa responsabilidade de entender e de viver baseado nesse plano. Independente de tudo que aconteça aqui, no social, no físico, no humano, existe um plano correndo paralelo, no meio de tudo que acontece de bom e de ruim, um plano que vem de Deus. Um plano que já está pronto há muito tempo. Ou seja, tudo já está planejado por Deus. Amém? Vou repetir, hein? Tudo já está planejado por Deus. Nós vemos isso quando Deus ele fala com Abraão. Ele chama Abraão e do corpo de Abraão ele vai tirar um povo inteiro. Ele falou: eu vou fazer uma nação com você, Abraão. E é interessante que em Gênesis 15, 13, Deus fala assim, ó, ouça esse versículo. Então Deus, o Senhor, disse a Abraão: fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Olha isso aqui, gente. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os descendentes de Abraão sairão livres, levando muitas riquezas. Olha isso, cara. Então a gente vê ali, depois de Abraão, vem Isaac, vem Jacó, vem as 12 tribos, formam um povo de Deus, que Deus falou para Abraão: Abraão, sai aí, eu vou mudar toda a tua vida. Eu não quero um povo meu na terra. Eu não quero acadiano, eu não quero sumeriano, eu quero um hebreu, eu quero um povo além do rio, um povo que faz sacrifício a mim, que me adora, que entende o que eu quero para a terra. E Deus, ele tira de Abraão esse povo. Eles descem para o Egito com 70 almas só.
Então Deus, quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele não precisa de barulho. Ele não precisa pegar o povo mais poderoso da terra. Ele pega o povo mais fraco. Então Ele pega Abraão, faz essa promessa. Não mexe no sol não, Bruno. Ele pega Abraão e faz essa promessa. E antes, nós vamos ver a história do povo de Deus, quando desce José, que foi o primeiro ali a entrar no Egito, que ele vai acorrentado, e a gente chora, né? E a gente vê José correndo assim, ó. Os mercadores do deserto compraram José, vendido pelos próprios irmãos, ele está indo lá para ele está indo lá para o Egito. E todo mundo, ai meu Deus, judiação de José, agora acabou tudo. E ele é o primeiro a entrar lá, e através dessa corrente nos punhos dele, através daquele negócio que para os mais céticos, meu Deus, coitadinho de José. Não, Deus estava levando ele lá. E lá, do calabouço, ele vai ser quase rei. Lá ele vai ser um homem que de escravo, de presidiário, vai ser o segundo homem mais poderoso da terra. Eita! E depois, através da vida dele, Deus vai salvar e vai alimentar o próprio povo dele. Olha só. E aí nós conhecemos a história. Que vai lá o povo de Deus e chicote neles. E de 70 almas que entram lá, saem 600 mil homens. Fora mulheres e crianças. E o povo que saiu do Egito, mais ou menos 2 milhões de pessoas aproximadamente. Mas o interessante que eu estou querendo dizer, essa história você conhece? É que Deus já tinha falado isso para Abraão. Quando só tinha Abraão, não tinha nem Isaac, nem Jacó, nem José, nem ninguém. Deus está falando, ó, tranquilão aí. Abraão está fazendo um sacrifício a Deus, ele está fazendo um culto lá. Deus revela para ele, não se incomoda não se preocupa não. O teu povo, o meu povo, vai descer para o Egito. Eles vão ficar 400 anos lá, serão escravizados. Fica tranquilo. Eu tenho um plano. Eu tenho tudo planejado nas minhas mãos. Na hora certa, eles vão sair de lá e ainda vão sair com as riquezas do povo egípcio. Então é importante a gente já começar a entender isso daí, porque eu não sei que fase que você está passando, se você estiver firme na presença de Deus. Ou, relax, o teu Deus tem um plano, e nesse plano você vai ter vitória. Então Deus tem um plano, eu poderia citar com tantas coisas aqui. Ele profetiza que o povo lá na frente depois, o povo consagrado, um povo temido já na terra, que teve reis poderosos, mas por causa da desobediência. Porque o povo não queria orar mais. Porque o povo não queria respeitar mais as autoridades, a liderança. A própria liderança caiu. E Deus avisa através dos profetas, vocês vão ser escravos. Não, nós temos aqui os muros. Não, porque agora eu comprei o carro. Não, porque agora eu ganhei bem. Não, porque você vai perder tudo. Nós temos o templo, nós temos a arca para nos defender. Se vocês não se consertarem, vocês vão perder tudo. Mas tudo bem, não estão acreditando? E Deus vai avançando, revelando o que vai acontecer através de alguns profetas, principalmente Jeremias. E aí ele fala assim, ó, quer saber? Acabou. Vocês vão passar 70 anos de escravidão. Acabou, irmão. Falou, está falando. E aí nós vamos ver lá na frente, no livro de Daniel, que Daniel era um leitor da Bíblia que ele tinha na ocasião, que eram os escritos dos profetas, que era a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia escritos por Moisés. E Daniel está lá lendo. E aí algo chama a atenção dele. Ele fala, ué, pelas contas que eu estou fazendo aqui, na profecia de Jeremias, o cara já está dando, amanhã vai dar 70 anos. Eu vou orar aqui e Deus vai cumprir o que ele falou. Isso aí está na tua Bíblia. E quando Daniel ele vê ali, capítulo 9 e 10, ele vê, cara, deu tempo. Deus falou 70 anos, nós já estamos 70 anos aqui. Ele faz uma oração. E daí para lá, Deus vai mover toda a situação e aquele povo fica 70 anos. Sabe por quê? Porque tudo está na mão de Deus. Ele já tem um plano pronto já. E eu poderia citar mais um monte de coisa. Deus, o rei agora do povo é Saul. E Saul começa a pisar na bola. Deus tinha tudo para usar Saul. Deus tinha tudo para deixar Saul governar por mais algum tempo. O primeiro rei de Israel. Mas começa a pisar na bola. Começa a não querer orar mais.
começa a querer fazer coisa de qualquer jeito, começa a desobedecer a Deus, começa a enfraquecer na questão da intimidade, da santidade, e o nível espiritual começa a baixar. Aí Deus fala, acabou. Samuel, que era o profeta e era o juiz na época, e tenta interceder, tenta ajudar. Mas Deus falou para ele, acabou, Samuel, acabou. Por que você fica defendendo Saul? Eu já rejeitei ele. E já tem um outro rei escolhido que vai ser melhor que ele. Então, esses versículos, esses textos, gente, nos mostra que esse Deus que você saiu da tua casa para vir conhecê-lo, ele tem um plano pronto. Enquanto a gente está preocupado com quem está fazendo bobagem, Deus já levantei outro melhor que ele. Vai lá e passa a régua. Que Deus tem isso. Agora, essa é demais. O povo de Deus está lá no cativeiro, no meio da Babilônia, e o livro do profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 28, diz assim, sou eu quem diz a Ciro, você governará em meu nome e fará o que eu quero. Você ordenará que Jerusalém seja construída, seja reconstruída, e que sejam postos os alicerces do novo templo. Legal, glória a Deus, amém, aleluia. Isaías falou isso, que o povo de Deus que estava lá, na Babilônia agora, seria liberto de lá, voltaria, reconstruiria o templo. Legal isso aí, né? Nossa, que profecia legal. Mas se você ver que Isaías profetizou isso aqui 150 anos antes, aí negócio estava lá. Tanto é que o rei Ciro, essa profecia sai e vai profetizar aqui, e vai acontecer isso 150 anos depois. 150 anos depois, esse rei, ele vai ler. Um crente vai lá e mostra para ele, olha o que está falando aqui, nós estamos aqui já está em 70 anos, olha aqui que Deus falou. Quando o próprio rei Ciro lê aquilo, ele fala, você vai ver isso lá em Esdras, ele vai ler aquilo e fala, pode abrir o portão, manda essa galera embora, eu sou rei porque esse Deus dos hebreus me levantou, e há 150 anos atrás ele me deu uma ordem para libertar o povo de Israel. Pode ir embora. Por quê? Porque Deus tem um plano. Porque Deus tem tudo na palma das mãos. Impressionante isso, né? Então, por que você não está confiando em Deus? Por que às vezes fala tanto e não cumpre? Por que às vezes sofre tanto o povo de Deus em momentos de dificuldade? Se esse Deus que você bate o teu joelhinho todo dia que levanta, falar com Ele, se Ele já tem tudo planejado na mão dEle. Agora essa aqui é a maior de todas, né? Gênesis 1:15. Deus, Ele cria o homem, estabelece um plano, mostra as regras para ele, e o homem não segue. E Adão e Eva acabam pecando, quebrando aquela aliança com Deus. E aí lá em Gênesis 1:15, Deus faz talvez a revelação do maior plano que existe no mundo. E Ele fala assim, serpente, você enganou a mulher? Legal, pois da semente da mulher sairá um que esmagará a tua cabeça. Então essa é a revelação, talvez do maior propósito de Deus na terra, que aquilo que Deus tinha idealizado com tanto amor, né, com tanto planejamento ali, e na execução dele deu errado, que o homem pisou na bola. Mas, como nosso Deus não pode ser pego de surpresa, Ele já tinha um outro plano em curso. E todo mundo está achando assim, né? Pô, acabou, o homem pisou na bola, o diabo entrou, a morte chegou, agora é doença, agora é dor, agora é choro, agora no lugar de flores são espinhos, são pragas, são matos. Deus fala, não, eu tenho um plano. Pois virá um da mesma mulher que foi enganada, e Ele vai colocar as coisas em ordem. E aí entra no versículo que nós lemos.
lá na frente, a Bíblia de Gênesis até esse momento aqui, todos os livros do Antigo Testamento são cristocêntricos. Todo livro fala de Jesus. Todo livro da Bíblia, porque Bíblia significa biblos, ou composição de livros. Cada livro mostra Jesus, mostra que o povo precisava de um libertador, mostra que Deus vai mandar um Messias, mostra que Deus vai mandar um Salvador, porque o homem, o gênero humano é caído, a nossa alma é quebrada, nós precisávamos de um Salvador. E aí, em Marcos capítulo 1, versículo 14, aparece alguém lá, chega dizendo assim, ó, ei, o tempo está cumprido, viu? Tá ligado? O tempo está cumprido. Se liga. O tempo está cumprido. Por quê? Porque o reino de Deus chegou a vós. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E ele fica por 3 anos e meio assim. Ele abre o ministério dele dizendo, o tempo está cumprido. E lá na cruz ele fala assim, ó, está consumado. Por quê? Porque esse plano prometido do Velho Testamento está certo, irmão. Ou seja, hoje é o dia que Deus preparou você se consertar com Ele, porque esse plano está em curso. Hoje é o dia que Deus quer curar, libertar, batizar com o Espírito Santo, porque esse plano é real. Ele veio, Ele deu conta do recado, não porque inventou isso, mas porque Deus, o Pai, o Criador de tudo, aquele que controla o universo com o poder das próprias mãos, já tinha esse plano. Ele só vem executar. Porque Deus sabe de todas as coisas. Olha o que diz Efésios 1 e 4. Eu acho que eu pedi esse ou não? Dá para acompanhar? É importante, eu vou mostrar vários versículos aqui agora. E nós precisamos ouvir e ver isso daí para o que vai ser liberado aqui. Eu não gosto muito de ler muitos versículos, mas hoje é especial. Que diz assim, olha isso aí. Tudo falando do tema que nós estamos seguindo. O plano de Deus. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia. Tem um plano aqui ou não? Tem um plano aqui ou não? Antes da criação do... Eu fui muito sem fé, e eu falei assim, antes de você nascer. Mas Deus falou, não é antes de você nascer, antes de ter a terra. Como que a mente humana vai pensar isso? Estou com a vontade de ser um pouquinho religioso agora. Por que você está preocupado com quem vai casar, o que vai comer, o que vai vestir, como será o amanhã, se ele tem tudo planejado na palma das mãos dele? Olha lá, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido. Mas eu não consigo sair daqui, eu já conhecia o Jefferson. Já sabia que o Juninho ia nascer magrinho e ficar gordo depois. Ia nascer com cabelo e ia ficar careca depois. Porque já sabia. Amém ou não amém? Meu Deus do céu. Já havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união, olha aqui, ó, com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Ou seja, essa é a primeira parte do plano. Através de Jesus, ser dele. Manter a nossa vida nesse curso, porque ele está dizendo o quê? Que um dia nós vamos estar diante do trono. Olha aí, ó. Porque para pertencermos a ele, para nos apresentarmos diante dele sem culpa. Quando a gente chama alguém que quer aceitar Jesus, não é para virar crente. É para cumprir o plano, seguir o plano que já está pronto. Porque a hora que nós morrermos, nós vamos nos apresentar diante do trono da majestade eterna. E Ele vai olhar para nós, e Ele vai procurar culpa ou não. E nós não temos poder para tirar essa culpa. Não é confessando, não é fazendo boas obras, não é fazendo caridade. É aceitando a Jesus, para que o sangue dele lave os nossos pecados, tire as nossas culpas e nos coloque na posição de inocentes diante dele. Importante você ficar na igreja por causa disso. Importante você ser honesto, sim, mudar, correr atrás para melhorar.
Porque isso é uma realidade, irmão. Tem esse plano em curso. Deus sabe o que faz ou não? Olha, eu poderia citar tantas coisas. Jesus e os apóstolos chegam numa região uma vez e eles cobram impostos dele lá. E aquele dia talvez fosse fim de mês, não tinha uma oferta para dar. E esse cara todo assim, né? E agora vai dar, como é que faz? Olha Jesus, não tinha dinheiro. O Judas tinha roubado tudo, provavelmente. Aí ele fala, ô Pedro, você que é mais crente, você que não vai roubar, vai ali no rio, joga um anzol, pega um peixe, e dentro dele tem uma moeda, 4 dracmas, e você vai pagar o nosso imposto. Perdeu a oportunidade, dá uma glória a Deus bem grande, né? Não te preocupes, cara. Fica firme na presença de Deus. Joga esse discursinho de Satanás. Parar para quê? Para viver o teu plano. Para viver o plano do mundo. Sendo que aqui já está pronto. É só copiar e colar que vai dar tudo certo. Porque o nosso Deus sabe de todas as coisas. Que pode, gente? Como é que pode? Pô, vou jogar. Ele falou, não, joga um anzol, cara. Se marcar, não põe nem isca, né? Mas no ferro, joga lá, cara. Importante para nós é você, não vamos nem comer esse peixe, só pega e devolve. Vamos pegar só a moeda, pagou o imposto. Porque Deus está mostrando o que para nós, irmão? Eu tenho tudo. Eu tenho o planejamento da natureza. Eu sei que o peixinho deve ter comido alguma moeda que alguém jogou para fazer promessa, vai ficar guardando para mim até o dia que eu precisar. Eu quero levar a tua fé lá. Esse segundo semestre vai ser o melhor semestre da nossa vida com Deus. Eu creio nesse plano, cara. Morrendo gente ou não morrendo, Deus tem um plano. E a igreja sempre é vitoriosa no plano de Deus. Então, tudo já estava planejado. Olha Efésios 1:7. Esse eu pedi. Se eu pedir, pode soltar. Tudo já está planejado, já estava planejado. Olha isso aí. Pois pela morte de Cristo na cruz, presta atenção, igreja, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o quê? Secreto, invisível, o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Olha, ele vai falar o plano. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo. Olha o sacrifício de Cristo, o que fez? Tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas. Todas as coisas são feitas de acordo com. Não é mais fácil obedecer? A gente quer fazer do nosso jeito. Eu vou embora. Eu vou fazer assim. Deus falou comigo. Não tem nada a ver com o plano. Já está pronto. Cabe nós, sabe qual que é a nossa oração? O que tu queres, Senhor? O Senhor já tem tudo pronto. Eu não sou inventor. Eu sou servo. Cabe a mim não inventar, não criar nada. Somente obedecer. Porque tudo já está pronto. Olha a revelação, gente. Ele já havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos seu povo. Por meio da nossa união com Cristo. Então, falando desse plano que poderia levar para tantos caminhos agora, em que ponto nós estamos incluídos nesse plano e qual é o papel nosso nesse plano? Concorda que tem um papel ou você está excluído do plano? Se estiver fora do plano, o negócio vai ficar muito triste lá no fundo. Mas se você estiver no plano, qual é o teu papel no plano de Deus? É ficar com um, ficar com outro. Esse é o plano? O plano é fazer do jeito que você entende? Porque se nós estamos vendo que tem um início do planejamento, vai ter o fim também. Olha o que diz Romanos 11:25.
Romanos 11, 25. Obrigado, viu? Tá rapidão aí, já deixou tudo pronto. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade, o quê? Secreta. Gente, Novo Testamento, Deus revela tudo. Lembra lá que quando Jesus falava por parábolas para o povo não entender. Povo do Velho Testamento, religioso, gente que não ia obedecer. Mas depois Jesus falou assim, a vocês, os meus apóstolos, eu revelo tudo. Agora ele está revelando. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pensem que são muito sábios. Tem algo acontecendo no invisível. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. Olha o que Deus está falando. Então, lá atrás, Deus ele pega Abraão, faz o povo hebreu para evangelizar o mundo. Mas aquele povo era muito rebelde. Mas aquele povo dava muito trabalho para Deus. A profecia dizia, todos os dias estendo os meus braços para ti, ó Israel, mas virastes as costas para mim. Aqui chega um ponto que Deus se cansa. Misericórdia, poxa, toda vez. Deus abençoa, dá colheita, põe juízo, derruba gigante. Aí o povo ficou bom. Pegou a primeira bênção, vira as costas para Deus. E aí Deus começa a entrar com outra revelação. Olha, esse povo aí de lábios estranhos, um povo que não me conhece, vai me adorar melhor do que vocês. E acontece. Quando Jesus vem, gente, parou com Israel. A profecia. Parou com Israel. Aquilo que era para acontecer através das mãos de Israel, Deus fala, você é meu filho ainda, Israel. Nós, igreja, nós somos filhos adotivos. Israel é o filho legítimo de Deus. Ele fala assim, fica de lado, porque agora eu vou usar pessoas de todas as nações, de todas as línguas, de todas as tribos, em todos os países do mundo, inclusive lá em Caraguatatuba. Isso aí está profetizado. E aí depois do sacrifício de Jesus, da morte e da ressurreição dele, ele funda a igreja. Ele fala assim, o povo hebreu fez graça, só desobedecia. E quando se acertava com Deus, achava que Deus era só deles. E Deus fala, não, eu sou Deus de outros povos. Eu quero salvar os outros povos, eles não entenderam isso. A igreja passou por um período sombrio também, que achava que Deus era só dos crentes. E o pecador morrendo lá fora, a gente não pode cair no mesmo erro que Israel. Não, agora eu aceitei Jesus, Deus arrumou a minha vida, não quero saber de nada. Tem gente morrendo lá fora, tem gente que precisa de nós. Mas Israel, Deus paralisa Israel. E agora Deus está usando a igreja. Amém? Deus criou um novo povo, ponto esse que já está também chegando no fim. E Ele está dizendo quando que é o fim aqui. Aí, Ele revelou quando que vai ser o fim. Ele disse aí, mas não durará para sempre essa correção que eu coloquei em Israel. Gente, a tua Bíblia está dizendo que tudo que você lê no Velho Testamento, que era para Israel, agora é para nós. Na carta aos Romanos, você vai ver que nós, assim, numa comparação de Deus, nós éramos zambujeiro. É uma árvore que só dava espinho. Não era assim, gente? Seu marido antes de se converter, ele não era assim. Sua mulher antes de se converter não era assim. Gilmarzinho não era assim. Só espinho. Gente, machuca os outros. A Bíblia está dizendo isso. Vocês eram zambujeiro, bravo, que não dá nem passa e corta a gente. Mas Israel é a oliveira, que dá fruto, que dá azeite, que dá óleo, que atrai o Espírito Santo. Aí ele fala que ele nos quebra do zambujeiro e enxerta na oliveira, de forma que a seiva que ia para Israel, agora vem para as nossas vidas. E no lugar de espinhos, eles dão frutos agora. É isso que a Bíblia fala. Todas as promessas para Israel agora, no sentido figurado e próprio, agora é para a igreja, porque Israel está colocado de lado. Deus não usa Israel como Ele pode usar você agora. E esse versículo está dizendo, Israel vai ficar do lado até que se complete o número de salvos. Ele está dizendo que a igreja vai fazer alguma coisa.
Ele está dizendo que o papel da igreja é fazer o que Israel não fez. Ele está dizendo que nós não viemos aqui para cantar e tocar. Ele está dizendo que o nosso maior chamado é para fora das portas da igreja. Ganhar pessoas para Jesus, para que se complete o plano de salvação. Ele já tem um plano. E tem um número de pessoas para completar. E se nós não fizermos isso, quem fará? Não tem terceira via. Foi Israel. Agora é a igreja no mundo inteiro. Depois disso acabou. É fim de tempo. Olha o que a tua Bíblia está fazendo. O tempo de fazer alguma coisa para Deus é agora. Porque esse papel é nosso. Acabou. E aí quando nós vamos ganhando gente, ele vai falar, pim, no céu. Completou o número de salvos. Porque na Nova Jerusalém cabe uma quantidade de pessoas, milhões de pessoas. E aí, hoje nós estamos no espaço da 69ª semana de Daniel para a 70ª. Nós estamos nesse espaço. Que aconteceu lá com a crucificação de Cristo. Parou ali, gente. Nós estamos nesse período chamado tempo da graça. Chamado dispensação da graça. Que é o período mais fácil de servir a Deus. Que já dura 2000 anos. A qualquer momento a 7ª trombeta toca. A qualquer momento Deus fala, reúne todo mundo, porque o meu plano tem um fim. Porque o meu plano ele tem que ser executado. No nome de Jesus, cara. Além de você ser curado aqui hoje, Deus vai te levantar para você curar muitas vidas em nome de Jesus. Tem um papel, tem um propósito em estar aqui. Deus não conta com coitadinhos. Deus conta com soldados, com espada, escudo e capacete na mão. Tem que ganhar. A Bíblia está dizendo isso. Tem um número de pessoas para serem alcançadas. E se nós não fizermos, quem fará? Não podemos cair no mesmo erro que Israel. Deus é só nosso. Não, só vão adorar a Deus aqui e acabou. E o meu patrão morrendo. E os meus amigos de escola morrendo. A minha família morrendo. E muita gente dentro da igreja que não tem certeza da salvação. Aí, tempo de salvação, de milagre vai acontecer. João 15:16 eu pus. Olha o que a Bíblia diz. Estou lendo em vários lugares. Não foram vocês que me escolheram. Por quê? Porque já existia um plano. Você pensa que era naquele dia, né? Ai, tá bom, Jesus, vou te dar uma chance aí, vou te aceitar hoje. Aí eu vim meu líder me chamou, tinha tanta coisa para fazer. Eu vou aceitar Jesus. Chora um pouquinho. Estou aceitando não. Você está aqui porque você está cumprindo um plano que ele já tem. Você está aqui não é porque você está dando uma chance para ele. Graças a Deus, ele já te escolheu. Está escrito aí. Não foram vocês que me escolheram. Olha aqui, gente. Pelo contrário, fui eu que os escolhi. Tá bom, então só para chegar aqui, aleluia. Toca aquele, gente, aleluia. Usa as minhas mãos, usa os meus pés, usa o meu corpo todo, vou embora, não quero saber de nada. Ele salvou. E agora ele vai falar por que ele salvou. Você está sofrendo? É só você fazer o que está fazendo aqui, que essa doença vai ficar aí nesse chão aqui hoje. Eu acredito nessa palavra, você acredita ou não? Ou isso aqui é arranjado? Ou não é essa a vontade de Deus? Vamos completar a leitura? Não foram vocês, mas foi eu, pelo contrário. Fui eu que escolhi vocês, para que vocês vão e deem fruto. E que esse fruto não se perca, a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Tem outra alternativa. Tem que cooperar com Ele. Isso é o maior privilégio da nossa vida, porque você jamais achará alguma coisa ali no mundo mais sensacional, mais excitante, que te dê tanta raiva e tanta alegria ao mesmo tempo, do que você servir a Deus e fazer a vontade dEle. Porque isso é maravilhoso, porque Ele já tem esse plano. E o que Ele está expondo, o que eu estou dizendo aqui hoje, isso aí já está pronto, cara. Eu posso usar você hoje aqui, ó, se você aceitou, mas eu só estou fresquinho, eu só tenho 10 anos de igreja, o pastor vai falar, não, Deus vai te usar hoje.
porque a palavra de Deus está dizendo que Ele te escolheu. Mas você precisa ir e dar frutos, porque esses frutos dados glorificam o nome de Deus. Em 1 João 4:13, a palavra de Deus diz assim: a razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus, é de que Ele vive unido conosco, é esta: Ele nos deu o seu Espírito, e nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Ai, meu Deus do céu! Então a certeza de que eu sou de Deus, que eu tenho o Espírito Santo, não é porque eu falo em mistérios. A certeza de que eu tenho o Espírito Santo, de que eu estou de Deus, não é porque eu sinto um choque no meu corpo, porque eu sinto vontade de correr. Não, é porque eu anuncio o Evangelho para os perdidos. Ou seja, se eu não tenho esse desejo, se eu não tenho essa vontade, será que Ele está em mim? Quer ler de novo? A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito, beleza, e nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. O sentimento que você procura de pertencer a Deus, ele virá quando você entender que precisa anunciar. Não precisa os outros profetizar para você. Não precisa fazer tantas orações. Não precisa fazer 7 dias de oração de joelho de 1 hora. Mas se você entender que você tem uma função em Deus, que você tem um chamado em Deus, que tem que anunciar que Jesus é o Salvador para as pessoas que não o têm, aí você vai começar a sentir um papai pertinho de você. Glória a Deus ou não glória a Deus? Agora, amém até aí? O problema é que alguns não querem, né? O problema é que alguns querem, parece que teimam em querer, assim, entrar com outro plano. Mas isso não pode acontecer mais na igreja da atualidade, gente. Sabe o que é isso aí? Está dormindo na pregação. Está ruim hoje, é? Está acostumado com barulho, né? Pula para lá e para cá, mas eu vou ficar na direção que Deus me deu. A igreja hoje, ela não pode errar mais, gente. A igreja hoje não pode falhar mais. Se houver alguma falha, tem que ser de fora. E aí Deus vai usar de misericórdia. Porque eu, quando não era crente, eu falava isso aí. Eu falava bobagem. Talvez você também tenha falado. Eu passava na frente das igrejas evangélicas, eu falava, para que isso? Para que gritar desse jeito? Deus não é surdo. Eu bêbado ainda. Saindo do bar e falando mal da igreja, né? Imagina que eu vou entrar numa igreja um dia. Gilmar junto lá. Fala, é mesmo, né? Vamos tomar mais uma. Vamos lá. Olha, para que gritar desse jeito? Deus não é surdo, não. Sabe, dando uma opinião em algo que a gente não entende. Não é assim que acontece? De gente que não quer cumprir o plano, gente que não sabe de nada, fala bobagem, não é isso? Você já viu alguém falar assim? Mas você vai na igreja de novo, para que tanto na igreja? É semelhante para você isso? Manda o pastor vir pagar minhas contas. Obrigado, Espírito Santo. Está assim, irmão. Não é verdade? Quem para quê estando na igreja? O pastor pensando o quê? É até essa hora na igreja? Que é? Que o pastor não sabe nada. É ele que vai pagar minhas contas? Falei de novo. Eu não, você que vai pagar as suas contas. O que eu estou fazendo aqui é anunciando que existe um plano melhor para a tua vida do que você tentar nadar sozinho. O que eu estou me esforçando aqui é para dizer que a vida pode ser mais suave para você, agora e principalmente no final. Então toma cuidado, gente, para ouvir bobagem ou então para falar bobagem, né? Porque no decorrer dessa caminhada eu ouvi muita coisa. E eu estou falando muito ultimamente, gente, vamos ganhar Caraguá. E todo dia que eu falo isso, chega alguém em alguma célula falando, pastor, chegou alguém precisando tanto de Deus lá. Porque cada casa dessa cidade tem alguém clamando por Deus.
Cada casa dessa cidade que não tem um cristão lá, tem alguém que procura, de uma forma ou de outra, muitas vezes de forma errada, procurando o nosso Deus, que nós estamos encaixotando Ele aqui, dizendo, Ele é só nosso, e nós não vamos falar para ninguém. E eu já vi muita gente falar bobagem. Deus começou, eu fui para a igreja tarde, então Deus ele tinha pressa, porque tinha um plano para a minha vida. Eu sei que eu vim aos 44, não, eu já vim no último pênalti, já tinha rodado o time inteiro, já não tinha mais tempo. Eu ficava falando, eu não quero igreja, eu não quero igreja, eu não quero igreja. Mas Deus tinha um plano. Então, foi a última atacada para mim. Aí Deus me fez capotar e ficar nas ferragens, de madrugada, com cheiro de gasolina, que eu achava que ia explodir, para eu pensar. Estava mamado, sarei na hora. Falei, tá bom, Jesus, mas só me tirar daqui que eu serei o melhor crente dessa cidade. Porque apertou. E estou cumprindo e vou cumprir até aquele dia. Não tive recaída. E quando eu comecei, Deus me levantou rápido. Me levantou tão rápido, gente, que eu já tinha um chamadinho de pastorzinho, você não sabia. Aonde eu ia, as pessoas iam atrás. Eu levava violão, então, e eu nem sabia orar. Eu cantava uma musiquinha ou outra, malemar ali, mas Deus sempre me dando os sinais. E teve uma vez que nós reuníamos um grupo muito legal de irmãos, mas lá atrás, assim, e nós começamos a fazer culto nas casas. Lá atrás Deus já falava que negócio era célula, a gente não entendia, né? E fazia culto, chamava assim, só os crentes da igreja, tentava estender um pouco ali do convite, pessoa de fora, às vezes ia um ou outro, e a gente conseguia levar alguns. E a gente chegava, fazia culto, né? No modelo antigo mesmo, culto no lar. E o primeiro que nós vamos fazer, alguém falou assim, Ronaldo, se dirige aí. Mas eu só preparei para cantar um hino. Dirige aí. Falei, aí os crentes lá mais velhos sentaram, cruzaram o braço. Colocaram uma mesinha ali, a Bíblia. Não, você é o mais preparado. Falei, meu Deus do céu. E eu gostei daquilo. E nós começamos a fazer aquilo sempre. Teve uma vez que eu tinha levado alguns amigos meus. Eles sentaram lá atrás. Eles foram lá porque tinha um churrasco depois. E eu fiz o cultinho no lar. Levei um pregador para pregar, dirigi o culto. Dava oportunidade para um, né? Você prepara aí, irmão, você vai ter uma palavra. Aí você prepara aí, irmão. Canta um hino, pá, tal. O modelo não tinha dinâmica, não tinha nada desse negócio. 3 perguntas, não tinha nada, né? Mas uma célula de uma perna só. E aí, lá atrás, que eu falava assim, Isaías, capítulo tal, versículo tal. E as pessoas que eu levei eram acostumadas assim com código de trânsito. Aí eles brincavam assim lá atrás. Capítulo 20, inciso 14, parágrafo único. Tirando sarro. Fazendo assim. E eu ficava morrendo de vergonha e bravo ao mesmo tempo. Um desrespeito. Coutinho ali, irmão. Coutinho do nada, assim, ó. E aí fazia uma brincadeirinha, cruzava os braços e brincando lá atrás, lá. E eu falava, gente, não, bobagem, isso aí é bobagem. Não tem negócio de crente, nada. O irmão pregando, o irmão começou a falar em mistério e eles começaram a dar risada. Começaram a imitar. E daqui a pouco eles estavam falando assim, aleluia, irmão. No outro dia no serviço, eles ficavam brincando assim, o irmão aí, ó, aleluia, tudo mentira. Falar bobagem. Falando bobagem. E eu falava, Nando, quer aceitar Jesus hoje? Deus tem um plano na tua vida. Aceitar Jesus, o negócio é mulherada, o negócio é beber, o negócio assim, gente. Estou falando aqui diante de Deus, estou dando testemunho da nossa vida aqui. Pois o tempo passou. As coisas foram melhorando, eu me tornei um pastor. 3 lá atrás, isso nunca saiu da minha mente. O que eles fizeram lá, foram tratados com tanto carinho. Foram tratados com tanto amor, com tanto respeito, mas desrespeitaram completamente. Isso não foi uma vez, não, foram as 2 ou 3 vezes. Lá na frente, um deles, eu tentando, viu? Irmão, volta para Jesus. Volta para Jesus, e não conseguia se libertar da bebida. E só dando problema no serviço, dando problema. Um dia, de tanto falar e de tanto beber, ele escorrega na cozinha da casa dele, bate a cabeça no chão
e dali nunca mais voltou. O outro teve um problema no serviço, perdeu todos os movimentos do corpo e teve dificuldade na fala. Até hoje, não anda, não se movimenta e vive vegetando. O terceiro, que eu sabia que ia acontecer, sim, do nada, depois que eu já me aposentei, meu telefone toca com um número privado que eu não conhecia. Ele fala: paz do Senhor, irmão. Olha, eu queria te pedir perdão por tudo que eu falei. A partir de hoje, a minha esposa é crente hoje. E eu já estou indo na assembleia junto com ela. Como se estivesse me dando uma satisfação. Eu não tinha nem contato mais. Sabe por quê? Porque do plano de Deus não se zomba. Não quer fazer, irmão? Não faz. Mas tomemos cuidado com o que nós falamos, porque nunca foi tão real servir a Deus como agora, no século 21. Então nós temos que tomar muito cuidado, que as pessoas pensam que, não vou fazer não, é porque viver pela fé é viver uma vida de risco. Não é? Viver pela fé é viver uma vida talvez no escuro. A fé, o que é a fé? Fé você não vê, fé você não sente, fé você não toca. Fé é você crer no invisível. Aqui, ó, estou falando que tem um plano de Deus. Quanto tempo faz que você está na igreja? Você não consegue ver isso na tua vida? Você não consegue ver tantos livramentos? Você não consegue medir a tua vida com alguém da tua idade, do teu conhecimento, que não serve a Deus, para você ver como a tua vida está abençoada? Você não consegue ver que a tua vida está muito melhor. E olha que tem muitos que não estão fazendo o que Deus quer que faça. Porque se você fizer, você vai ser o crente mais feliz do mundo. Porque nós somos chamados para dar fruto para Deus. Difícil viver uma vida de fé? Sim, porque é uma vida de risco. Mas e viver uma vida sem fé? Não é um risco pior ainda? As pessoas reclamam de viver com Deus. Mas viver sem Deus não é pior? E essa é para você que está reclamando da vida, que falou assim: talvez eu até desista. Querendo desistir. Desistir do quê? Para voltar para aquela nossa vida sem Deus. Você precisa se consertar hoje. É difícil viver, o pastor cobra para ser líder. Difícil é viver sem Deus. Imagina um lugar que ninguém serve a Deus, que ninguém respeita a Deus, que ninguém é crente. Dá para viver num ambiente desse? Então por que você não aproveita e viver num lugar que todo mundo respeita a Deus? Porque pelo que eu entendo um pouco da palavra de Deus, todos nós aqui, nós fomos tirados do império da morte, transportados para o reino do Filho amado de Deus. Todos nós que estamos aqui, que acreditamos no que nós estamos fazendo, a morte foi vencida na nossa vida e nós teremos vida eterna junto com o nosso Deus. Então no nome de Jesus, acerta a tua vida hoje. Porque tem um plano geral, teológico, espiritual, mas tem um plano específico para a tua vida. Olha quantos versículos eu te dei aqui. Para você ver que Deus sabe da tua vida, Ele te conhece, Ele te ama. Quando Ele chamou Jeremias, eu preciso que você faça algo. E Jeremias falou: não, Senhor, eu sou novo. Ele fala: não digas que és novo, porque eu te conheço do ventre da tua mãe. E as nações eu te dei por profeta. Fica tranquilo, porque eu vou pôr a palavra na tua boca. Repita comigo: nós fomos chamados para darmos frutos. Beleza? Dou o que doer. Agora, não vou entrar que não vai dar tempo. Será que uma árvore que dá fruto dói nela ou não? Será que uma árvore que dá fruto é igual uma árvore que não dá fruto ou não? Dar fruto dói. O que a Bíblia está dizendo é que nós temos responsabilidade de dar fruto, porque o nosso fruto glorifica o nome de Deus e esse fruto tem que durar para sempre. Agora, dar fruto dói. Dar fruto cansa. Dar fruto mexe no comodismo. Dar fruto tem que abrir mão de alguns valores materiais, carnais, e às vezes até de alguns planos nossos, porque o próprio Jesus falou isso. Se você não renunciar a algumas coisas, você não pode entrar no céu.
No nome de Jesus, lança fora o que te atrapalha. No nome de Jesus, se for para abrir mão de casamento que está contratado, mas que Deus está falando que não é para ser, pula fora, porque existe um plano muito melhor que não vai te faltar nada. E para terminar, o que você prefere? Andar com demônios ou andar com Deus, Jesus e o Espírito Santo, tudo junto? Eu sei que é ofensivo, mas é o que a Bíblia diz. Se nós não estivermos com Deus, não tem coluna do meio. Se nós não estivermos na presença de Deus, nós somos um corpo ocupado por um dos dois reinos. Pelo reino da luz ou o reino das trevas. Pelo reino de Deus ou do adversário. Se nós não estivermos com Deus, tão logo nós estaremos nas mãos dos inimigos de Deus. Aquele o qual você se sujeita, você se torna servo dele. Se sujeita a Deus, você é servo e amigo de Deus. Mas se não se quebra com Deus, eu não preciso me acertar lá com o outro time. Se eu só rejeito a Deus, eu já estou automaticamente lá. E aí, irmão, lá não precisa de fé não, né? Depois que morre, está no inferno mesmo. Pode chegar aí, você é muito bem-vindo aqui, pula naquele caldeirão pegando. Eu não acredito em você, eu não quero saber. Se você acredita ou não acredita, já era. Pode vir aqui. Agora, do outro lado, aqui com Deus, nós precisamos crer. Nós precisamos colocar a nossa fé em atividade. Porque exige fé. Exige sacrifício. Exige o nosso tempo. Eu acredito que a tua resposta é como a minha. Não, eu quero andar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A tua Bíblia diz isso. João 14, 15. Será que é possível andar com os três juntos? João 14, 15. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Então perceba que a obediência é um resultado do nosso amor a Ele, não é o contrário. A obediência é um reflexo de que você e eu amamos a Deus. Sabe o cara que está preso, que só faz bobagem na vida? Não, eu amo Deus. Mentira. Porque quem ama a Deus obedece e faz as coisas certas. E aí ele continua dizendo, versículo 23, Jesus respondeu, olha aqui, a revelação: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará. Olha a promessa agora para nós, ó. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. Sabe o que está dizendo? Ou nós andamos com alguém das trevas, ou nós nos acertamos com Deus e andamos tudo junto, Pai, Filho, na pessoa do Espírito Santo. Posso orar? Vamos ser inteligentes, gente. O reino de Deus já venceu. Esse reino que eu estou aqui, ó, me esforçando para falar, ele já venceu as trevas. Ele já venceu o mal. Ele já venceu a morte. Ele já venceu a dor. Aproveita o seu tempo de vida. Se ocupa com algo de Deus e não com os brinquedinhos de Satanás. E não apenas com as ilusões do mundo. Pode ficar tranquilo que vivendo aqui, fazendo a vontade de Deus, Ele disse e Ele provou que nada nos faltará, porque Ele vai fazer tudo vir, e algumas coisas vão bater na tua porta lá, e nós não vamos precisar nem orar por isso, que é uma questão de promessa para aquele que está obedecendo à vontade de Deus. Eu tenho certeza que lá no fim, nós vamos dizer juntos, valeu a pena viver para Ele. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com você. Pois assim, como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também, vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira, vocês são os ramos.
Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Fique de pé.